Hum. Olá, bem-vindos a mais uma imersão profunda. Eu sou a anfitriã de hoje, pronta para destrinchar um tema fascinante com o nosso especialista. E, bom, para abrir a nossa análise sobre viver a espiritualidade sem peso, eu queria propor uma imagem, sabe? Olá, prazer estar aqui para mais essa análise. E sim, eu estou muito curioso para ouvir essa sua analogia inicial. Manda lá. Então, imagina fazer uma trilha, tipo, com paisagens incríveis, mas escolhendo carregar uma mochila cheia de pedras bem pesadas. O corpo dói, a vista perde a graça, e a pior parte é que é totalmente permitido deixar essa mochila no chão. Só que a pessoa simplesmente não solta, né? Exato. É uma imagem muito forte. E a missão dessa nossa imersão é justamente explorar o porquê. Tipo, por que a mente insiste em carregar esse peso o tempo todo? O nosso objetivo hoje, baseando na fonte sobre a leveza da graça, é entender como fazer essa transição da ansiedade espiritual para o verdadeiro descanso. Nossa, sim. E para conseguir soltar essa mochila, a gente precisa olhar bem de perto para o que são essas pedras, quer dizer, do que elas são feitas. Porque o texto mostra que nem toda culpa é igual, tem duas faces aí. Exatamente. As fontes fazem uma distinção que é vital para quem quer entender isso. Existe a culpa que tem um propósito e a culpa que só destrói. A primeira é saudável, gerada para trazer arrependimento mesmo, tipo o que ocorreu com aquelas figuras históricas clássicas como Pedro e Davi. Ah, entendi. Então o problema não é sentir culpa, é sentir o tipo errado de culpa. Isso, perfeito. Se a gente pensar, sei lá, num detector de fumaça, ele apita, faz aquele barulho insuportável, mas salva a vida de quem está dentro avisando do incêndio. Essa seria a culpa saudável. Com certeza. Ela é redentiva e, acima de tudo, temporária. O alerta tocou, eles reconheceram a falha e o alarme desligou. Tá, mas e a culpa destrutiva? Seria o quê? O mesmo alarme tocando de forma enlouquecedora por semanas depois que o fogo já apagou. Nossa, essa imagem define tudo. O alarme quebrado não protege mais ninguém, ele só gera exaustão, sabe? A culpa destrutiva que os textos atribuem à figura do acusador é uma condenação contínua. É um medo constante que paralisa. Sim, e impede qualquer relacionamento genuíno, né? Mas aí entra um questionamento super prático. Se a pessoa percebe que está ouvindo esse alarme quebrado da culpa destrutiva, como é que ela desliga isso? Hum, essa é a grande questão. É o abismo entre o saber e o sentir. Como assim? O texto de Efésios argumenta que o perdão é um dom, não uma obra humana. Intelectualmente a conta fecha, a pessoa sabe disso. Mas na realidade, Vemos pessoas pedindo desculpas 200 vezes pelo mesmíssimo. exato. A mente entende a teoria, mas a emoção continua ali, se punindo. A transição para o sentir não acontece por repetição de oração, mas por entender a mecânica da graça. O que é fascinante aqui é que a graça não atua só como uma borracha que apaga o pecado. Ela devolve a divinidade. Uau. O relato de Jesus com a mulher adúltera ilustra bem isso. O erro não foi relativizado, sabe? Não teve não foi nada demais. Sim, não passou pano, né? Isso. A grande sacada é a recusa absoluta de definir aquela pessoa pela sua pior queda. Desligar o alarme é entender essa restauração. Entendi. Então não é fingir que o incêndio não existiu, é aceitar que a casa foi reconstruída e que não faz sentido nenhum morar debaixo das cinzas. Perfeito. Mas surge um impasse muito lógico aí. Se a pessoa abraça essa ideia de que a condenação sumiu de vez, que a dignidade foi devolvida de graça. Alguém vai perguntar se isso não vira negligência. Exatamente. O que impede que isso vire um passe livre para errar à vontade? Sem o medo, a ausência de peso, não vira bagunça? Essa é a objeção mais comum de todas. E a resposta que a carta a Tito traz muda totalmente a perspectiva. A graça não é licença para pecar. Ela é descrita como uma educadora do coração. Educadora. Me explica isso melhor. Quando a espiritualidade é baseada só em religião, sem a graça, o bom comportamento é só um teatro, mantido pelo pânico. Evita-se o mal por puro medo do castigo divino, sabe? Uhum, é a obrigação pelo terror. Exato. Mas a graça genuína educa através do amor e do pertencimento. O amadurecimento vem do desejo de proteger uma relação restaurada, e não de um esforço exaustivo para escapar de um tribunal. O Evangelho de Mateus chama isso de descanso autêntico.
Nossa, o que joga uma luz bem diferente sobre o próprio conceito da cruz que as fontes trazem. O sacrifício lá é descrito como substitutivo. Na prática, isso significa que a condenação já foi executada num outro lugar. Com certeza. Então, continuar se autopunindo é, ironicamente, declarar que aquele sacrifício não foi suficiente, né? É ignorar o convite para o trono da graça e insistir em sentar no banco dos réus. É, muito isso. É um orgulho escondido numa roupagem de falsa humildade. A ilusão de que nosso próprio sofrimento psicológico precisa completar o perdão que, tipo, já foi entregue de graça. O que nos deixa com um pensamento muito provocativo para fechar essa nossa análise de hoje. Para quem nos acompanha, fica a reflexão. Uhum. Se a própria força divina oferece um perdão tão absoluto e faz um convite expresso para uma vida de leveza, por que a mente humana insiste tanto em construir, manter e presidir um tribunal implacável dentro da própria cabeça todos os dias? Fica aí a pergunta.